E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos começar com um assunto que está sendo muito falado, Felipão. Petrobras. Cara, recentemente a gente tá vendo que manda presidente embora. Acho que é o quarto presidente que nós vamos ter agora em 3 ou 4 anos, se eu não me engano, né? E o que você vê do case Petrobras? É hora de investir ou é hora de, opa, vamos tomar cuidado com tanta interferência que tá acontecendo? Qual é a sua visão? É uma pergunta difícil, né? Porque o investidor ele tem um pouco dessa mania de tratar as coisas de uma perspectiva muito maniqueísta, né? É para ter, não é para ter, então se é para ter tudo ou não é para ter nada. E Petrobras, ela tem bons argumentos para você comprar Petrobras e tem bons argumentos para você não comprar Petrobras. Então, e eu não vou fugir da resposta pragmática, só para dar um contexto. Quais são os bons argumentos para você comprar Petrobras? Hoje, a Petrobras é uma empresa muito melhor do que ela foi historicamente, ela foi saneada, a companhia. Você tem uma geração de caixa brutal, você tem um pagamento de dividendo de 30%, o que a gente fala lá, o free cash flow yield, né, que é o quanto de geração de caixa que a empresa vai ter no ano que vem sobre mantidos mais ou menos os preços do petróleo atuais. A geração de caixa da companhia pelo valor de mercado dela, pelo número de ações vezes o preço das ações, isso está beirando 50%. Isso é uma brutalidade do que ela está gerando de caixa relativamente ao valor de mercado. Ou seja, mostra uma ação muito barata. E, portanto, nós, como acionistas, né, de uma perspectiva fundamentalista, né, que olham ações como empresas, a gente identifica que as ações dessa empresa está muito barato perante a realidade operacional da companhia. Portanto, isso mereceria que ela fosse uma recomendação de compra. Ao mesmo tempo, acho que é problemático o que está sendo feito com Petrobras. E acho que dessa vez, as pessoas brincam, né? Dessa vez, você acha que dessa vez é diferente? Né? Como assim, caçoando do dessa vez é diferente. Mas, na verdade, talvez dessa vez seja diferente mesmo. Essa quarta troca do presidente da Petrobras, porque eu acho que há um certo orquestramento institucional para você mudar, de alguma maneira, a política de preço da companhia. Não acredito nessa tentativa de privatização que está sendo feita agora. Infelizmente, eu acho que o caminho da companhia, eu sou um defensor da privatização da Petrobras, mas não acho que vai ter tempo hábil para você fazer a privatização da companhia nesse momento, com a eleição disputada como ela está e um processo tão corrido e sem os devidos estudos. Né? Esse é um processo de anos, não um processo de poucos meses. Dito isso, eu acho que assim, você vê o Reino Unido colocando imposto adicional sobre petroleiras. Você vê a perda de popularidade do Joe Biden por conta dos preços do petróleo. Então, é um fenômeno global que vem, os próprios países desenvolvidos, de alguma maneira, começam também a ter interferências nesse aspecto, porque é uma pressão popular muito grande em torno desse ponto específico. Então, eu gosto? Claro que eu não gosto, mas assim, você consegue entender. Né? Quando você vê o ministro Fábio Faria indo à Folha de São Paulo e fala assim, olha, o que impede o crescimento do presidente Bolsonaro é o preço do combustível, nós temos aqui eleito quem é o bode na sala. O bode na sala é a política de preço de combustível. Então, me parece que existe uma probabilidade, e assim, qual é a probabilidade? Ninguém sabe direito, essa é a verdade. A gente não sabe o que está se passando na cabeça do presidente. Ninguém sabe o que está passando na cabeça do Congresso, ninguém sabe para onde vai também o preço do petróleo. Se a guerra acaba, o petróleo cai e resolve o problema também. Então, o que os investidores eles enxergam é uma distribuição de probabilidades que eles também não sabem muito bem como. Não é se vai ter, não vai ter, ninguém sabe. A resposta cravada, né, o futuro, existe a gente quer antecipar o futuro porque não tem desejo de controle sobre o futuro, mas não sabe o que vai acontecer. Não é porque você é especialista que você sabe. Então, o que a gente pondera é a distribuição de probabilidade. Acho que tem uma distribuição de probabilidade de haver algum tipo de interferência e acho que o mercado bateria bastante em cima disso. E o outro candidato que se coloca hoje como muito competitivo tem sistematicamente falado que vai mexer também. Então, parece que tem algum risco aí. Diante de tudo isso, o que você faz, então? Né? Dado que é muito barato por um lado, paga um dividendo brutal de 30%, e de outro tem riscos enormes. Mas a gente tem abaixo do peso do índice. Então, diante disso, o que você faz, né? Então, o gestor, né, profissional, ele olha, às vezes, diferente um pouco da pessoa física, não é? Compra ou não compra, qual o tamanho da posição que você tem em Petrobras. Então, a gente tem, mas a gente tem numa perspectiva que a gente chama de underweight, ou seja, abaixo do peso que a Petrobras tem no índice. A Petrobras pesa muito no Ibovespa, então, para um gestor, é muito complicado você não ter nada de Petrobras, porque se o índice vai bem, se Petrobras vai bem,
ela puxa muito o Ibovespa para cima e você fica muito para trás, porque o Ibovespa é uma média e ela pesa uma média ponderada, e a ponderação de Petrobras no índice é grande. Então, quando o Petrobras, dada a possibilidade dela ir muito bem, porque o setor de petróleo é um setor que tem atraído muitos recursos de investidores estrangeiros, ela tem liquidez, atrai o investimento gringo e ela está muito barata, eu acho que a gente tem que ter, mas a gente tem menos relativamente ao índice. Nossa posição favorita no setor de petróleo é 3R, que a gente tem maior, que a gente acha que é tão barata quanto Petrobras, talvez, mas não tem esse risco todo de interferência política como tem uma estatal. Então, Legal. essa é um pouco uma longa resposta para dar essa prescrição Não, bem prática. coerente. Também Não, é compartilho muito importante. a sua opinião. Você gosta da Prio? Não, cara, porque aí eu acho que tá cara a ação relativamente a 3R. Então, como a gente já tem 3R no portfólio com uma posição bastante razoável e a gente tem também a posição de Petrobras, a diversificação não é e diversificação entendida como diversificação de fatores de risco e não diversificação de nomes, né? Você não vai, eu diversifico bastante. Então, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Isso não é diversificação, né? Você está no mesmo setor. Então, a mesma coisa aqui. Como a gente já tem 3R, que é muito mais barata do que PetroRio, a gente não tem PetroRio. Sim, legal.